Tá pedindo aí para vocês para liberar a gravação. Aê, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Teorias da Aprendizagem do mestrado profissional em Ensino de Humanidades. Comigo, professor de Emerson Saqueto, e com essa turma maravilhosa de 2021/1. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, que é, então, com primeira aula com temática nossa, com tema, então, de epistemologias, e aí um S aí nesse epistemologias, porque não a entendemos como uma disciplina estanque da filosofia, né? Não é uma disciplina voltada para uma epistemologia unitária, mas justamente a perspectiva da teoria do conhecimento, ou as teorias cognitivas, a compreensão do conhecimento por fontes variadas. E aí, antes de começar a falar sobre o Boaventura de Souza Santos, eu queria perguntar para vocês, e aí? Estou franqueando aqui a palavra para a gente falar sobre as primeiras impressões sobre o texto do Boaventura de Souza Santos. Alguém quer tocar, falar o que sentiu? Marco primeiro levanta a mão, vamos ir dando sequência depois do Marcos. Robson também. Vamos lá, Marcos. E aí, o que você achou do Boaventura? Cara, sensacional, né? Sensacional. Eu nunca tinha me deparado com... desde que eu me entendi como um materialista, eu nunca tinha me deparado com um autor pós-moderno, que eu entendi ele como pós-moderno, acompanhando a leitura, tão bem embasado e que me produziu tantos conflitos internos e que remexeu tanto assim meu estômago e me colocou num estado de desequilíbrio. Eu concordo com ele em várias coisas. Eu acho que ele faz uma leitura de mundo muito, muito precisa. Inclusive, eu estava discutindo com outro professor o texto da outra aula, e no texto da outra aula se propunha uma reforma do humanismo. E eu acho que o Boaventura ele vai além. Ele consegue ultrapassar essa questão dessa reforma do humanismo, que me parece que não é a solução. O humanismo pressupõe... O humanismo nem humano é um homenismo, né? É o homem branco europeu ao centro da filosofia capitalista. E, assim, para mim, não tem jeito mais. A gente precisa superar. É um pensamento pós-humano, pós-humanista. E aí isso o Boaventura contempla muito bem quando ele fala... Eu estou perdido aqui nas minhas anotações. Meu Deus do céu, muita coisa. Mas, enfim, né, ele até me fez pensar num termo, né? Eu acho que a gente precisa realmente destruir esse humanismo, tal como ele está, para superar o capitalismo. Não há outro caminho. E aí fundar uma coisa que eu chamei de naturalismo ou de organicismo, né? Que é entender... e ele fala que tem uma experiência, um sistema econômico no Equador que está tateando isso, entender toda a matéria orgânica, que toda matéria orgânica tem direito à existência. Eu acho que isso é fantástico do nosso pensamento ancestral. Eu li o Harari, que é um liberal, eurocentrista, não sei o quê, mas ele também vai elogiar muito a religião ancestral do Homo sapiens, que era o animismo, como uma forma de entender a natureza como um organismo vivo, que merece respeito, que merece direitos. E aí isso eu achei sensacional. Me fez pensar sobre a própria lógica do sistema de entrada do mestrado, né? Eu não domino inglês, eu só estou aqui porque vocês deixaram a prova para o final do ano. Aí eu pensei, olha, é minha oportunidade. E aí eu faço uma crítica a esse modelo, que eu acho que isso é um pensamento abissal, né? A gente tem a necessidade de aprender uma segunda língua, o inglês, que é a língua dos colonizadores, né? Dos novos colonizadores, que é os Estados Unidos, sendo que hoje em dia a gente tem uma tecnologia que permite a gente traduzir qualquer texto na internet. E aí isso segrega a parte da população pobre que não tem acesso ao estudo de uma segunda língua, sabe? Eu já queria entrar no mestrado há 2 anos, só que, para mim, eu não tive isso na minha formação, eu estudei em escola pública. Eu fiquei 1 ano sem aula de história. 1 ano inteiro. A aula de 1 ano inteiro foi substituída por 2 aulas. Então, quem dirá aula de língua estrangeira, sabe? E aí, assim, muito mais difícil, sem condições de pagar um curso, né? Aí fala, mas aí mete a cara aí nos livros. Cara, meu irmão, eu tento, mas é difícil, né? Porque eu preciso trabalhar também, né? Então, assim, eu acho que como está inserido esse pensamento abissal dentro da nossa cultura,
de uma exclusão entre nós mesmos, né? Uma coisa bizarra. E aí, da epistemologia, para finalizar a minha fala, tem várias coisas, mas eu acho que eu discordo de algumas coisas dele. Ele fala em princípio do pragmatismo, né? Pragmatismo epistemológico. Eu acho isso perigoso. Eu acho perigoso. Eu acho que a gente precisa considerar toda a multiculturalidade, mas eu ainda acredito na ideia de unidade, da formação de um pensamento unitário, caminhar na formação de um pensamento unitário. Porque o relativismo, a meu ver, abre espaço para a construção de um pensamento fascista, negacionista. Então, acho que a gente precisa ir se apoiando e construir um modelo. Só que um modelo pós-abissal. Isso eu concordo com ele, mas eu acho que a gente precisa unir. E aí eu vou trazer até aqui uma provocação absurda, perigosa. Oi? Acho que a Nayara falou aí, Malu. Bom, enfim, vou trazer aqui uma provocação absurda e perigosa. Desculpa, gente, eu não sabia que o microfone estava aberto. Que o Nietzsche, que está aí tatuado no senhor professor, falava muito isso, né? E o Nietzsche é um autor muito perigoso. E o Harari vai falar isso também, que existem culturas melhores que outras. Existem culturas melhores que outras. Eu acredito nisso. Por quê? Aí eu vou fazer uma defesa. O fascismo não é uma produção cultural também? Uma produção danosa? Se a gente considera o fascismo, o sectarismo, o machismo, tudo isso são produções culturais. Eu acredito que são produções culturais ruins, são produções culturais piores, que a gente precisa deixar para trás. Então, eu acho que nas ciências humanas a gente precisa fazer a superação de algumas ideias, em detrimento de outras. E assim eu finalizo minha fala. Por favor, não me chamem de fascista, que eu sou esquerdista. Marco, perfeitas considerações. Acho que você aponta uma questão do pensamento do Boaventura, que é a questão, eu até coloquei no chat para não me perder, né? Duas questões que eu queria comentar do que você colocou, né? A questão do pensamento ecológico como uma nova antropologia ou como a superação da antropologia. Não daria mais para pensar nesse homem separado do universo vivo que nos compõe, né? E aí, o universo vivo, eu acrescento aqui todas as unidades aqui planetárias, né? Só não entraria nesse universo ecológico aqui os ETs, né? Infelizmente, mas aqui os terráqueos, os terrestres, e aí, enfim, os ecossistemas, as troposferas, digamos assim, as antropos e todas as outras, mas, enfim, a compreensão de que a gente precisa superar o modelo antropocêntrico. E já vários autores brasileiros, inclusive, têm apontado para isso, né? O Leonardo Boff, Paz e Amor, né, depois que ele saiu da discussão da teologia da libertação, tem adotado um pensamento latino-americano neste sentido, em prol do pensamento ecológico. As éticas latino-americanas também têm apontado para um pensamento antropológico, para uma antropologia ecológica, uma ecologia, e eu acho que é bem isso. Acho que do meridional brota um Professor, licença. Eu acho que tem uma aluna tentando entrar, Priscila. Não, pediu agora e eu autorizei agora. Então tá bom. Bom, então temos essa perspectiva. E aí eu vou falar um pouquinho, depois que todo mundo comentar, a questão de como analiso a questão do pensamento abissal, mas perceba, fazendo uma comparação com Thomas Kuhn e com os epistemólogos mais clássicos, né, Karl Popper e Gaston Bachelard, mas penso que toda a lógica do Capital, ela adentra uma lógica sectária abissal. Né? A gente tem visto aqui a maneira como as pessoas têm encarado a vacina e a localidade da vacina. Ninguém nunca parou para pensar, né, de onde que tinha vindo a vacina, nossa vacina do sarampo. Ninguém parou para falar a vacina da rubéola de onde. Agora, a nacionalidade, a cor, o cheiro, o tropos, digamos assim, da vacina ficou, as pessoas começaram a requerer isso. Isso é uma mostra que a lógica abissal ela não é superada, e, pelo contrário, nós temos uma capitalização dos bens na verdade, uma capitalização do conhecimento
muito grande e não tem apontado para uma universalidade, né? Pelo contrário, né? A gente tem percebido que essa universalidade está longe de ser alcançada. A língua, o laboratório que produz, a nacionalidade do laboratório, o efeito científico daquilo ali, ainda tem gente considerando que algumas são, por conta disso, né, de onde vem o conhecimento, que seria uma vacina mais perigosa, ou uma vacina menos perigosa, uma vacina mais benéfica, ou uma vacina mais inteligente, né? E aí a gente estava nisso, né? Se a vacina é, no caso, a AstraZeneca aqui no Brasil, ou a Coronavac, né? E aí eu assumo aqui o desejo, né? Não sei se todos, mas de ser vacinado com todas as vacinas, né, de todas as nacionalidades, né? Eu só quero andar na rua, né? Se ela é chinesa, se ela é haitiana, se ela é da Groenlândia, se ela é de Atlântida, eu tomo também a vacina de Atlântida, entendeu? Para quem não lembra, ali o continente perdido no meio do Oceano Atlântico, né? Ali se produzisse vacina também, Maria também. Leitor de Júlio Verne, né? Sim, Priscila. Mas deixa eu continuar o processo de franqueamento da palavra aqui. Robson, depois Mara Perpétua, depois Nayara, se voltar a querer falar de novo. Nayara levantou, depois abaixou. Vamos lá, então. Sim, Robinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Está dando para ouvir legal? Vou falar um pouco mais baixo para ver se eu não acordo minha filha, que está tirando a sonequinha aqui depois do almoço. E aí a mãe dela está aqui comigo, assim, fala mais baixo, acordar. E eu ainda estou para ela, eu ainda estou falando alto, vou tentar falar mais baixo. A vida de pai que faz mestrado é um problema. Não, uma coisa que eu gostei muito, né, e que tem a ver com o que o Marcos falou, e provavelmente todo mundo vai falar sobre isso, porque a tese central... Está muito baixo o som. Abaixo, né? Vou tentar falar mais alto. Fecha a porta ali, por favor. Vou fechar a outra porta. Tem muito microfone aberto. Na minha impostação de voz aqui, do jeito que eu falo normal. Bom, uma das coisas que eu gostei mais que é a tese central do Boaventura aí, né, é essa questão de bater não só no capitalismo, mas também no patriarcado, né, e no colonialismo, né? Então, atacar 3 frentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu não sou militante exatamente do movimento negro, mas participei de vários movimentos militantes, e um dos problemas que eu via em vários movimentos militantes era a ideia de que você precisava lutar uma luta muito específica, mas sozinho. Então, assim, os negros têm que se juntar e fazer a sua luta e conquistar as suas coisas e não olhar para as lutas das outras pessoas. Então, assim, você desprezar a luta de uma mulher branca porque ela é branca e não prestar atenção que ela tem lutas de mulher, né? Você desprezar a luta de uma pessoa PCD porque ela é branca é desprezar a luta de uma pessoa PCD, é não perceber, talvez nesse sentido aí eu posso concordar com o Marco Antônio, nessa ideia de um humanismo que não é humano, né? Que fica olhando só para o seu umbigo. Ou como gostava de brincar o Eliezer Batista, o cara que foi presidente aí da Vale, visão de dentista. Para baixo e para dentro, né? Mas, enfim, então, eu gostei dessa ideia de atacar essas 3 frentes, né? Então, a luta, qualquer um que faça uma luta só contra o capitalismo, ou só contra o colonialismo, ou só contra o patriarcado, vai acabar disseminando os preconceitos daquela luta que você está negligenciando, né? Então, o movimento negro precisa trazer em si uma luta contra os preconceitos de gênero, né? E uma luta também contra o capitalismo, né? Porque vários problemas que são postos, que são problemas sociais também, que acabam afetando de uma maneira maior pessoas negras, são problemas do capitalismo, mas você tem o problema da mulher negra, né? E a Djamila Ribeiro, né, fala um pouco disso,
você tem o homem branco, e aí o homem negro seria o outro desse homem branco, a mulher branca também seria o outro, porque é branca, mas é mulher, e a mulher negra é o outro do outro, porque ela não tem nenhuma das duas características, ela não é nem mulher e ela não é nem branca. Né? Então, que tem uma luta específica, que tem dificuldades específicas, né? Mas que não pode também olhar apenas para as suas lutas e para as suas dificuldades e esquecer que precisa ser combatido aspectos nocivos do capitalismo também. Então, gostei bastante dessa amplitude que ele dá, assim, talvez nem tanto no texto, mas no vídeo, né? Ele fala bastante disso, na palestra dele ele fala bastante disso, nessa abertura. Para atacar essas três frentes, não dá para atacar apenas uma das frentes, né? Sempre que você precisa atacar as três frentes e como que ele traz os preconceitos do colonialismo para a nossa época, né? Como ele denuncia isso, como o Jameson falou também da vacina, mas a gente poderia falar da produção cultural e científica de uma maneira geral, né? A islamofobia, né? Como que isso cresceu. Então, de repente, assim, para qualquer aspecto que se olha, dentro de alguém que seja islâmico, às vezes o cara pode ter um nome de origem árabe, mas pode ser cristão, ou enfim, pode ser budista, mas pelo fato de ter um nome de origem árabe, ele é ligado à religião islâmica, mas não à religião islâmica, ele é ligado a um radicalismo islâmico que é vendido como propaganda e tal, né? Então, essas pontuações que o Boaventura vai fazendo, eu achei extremamente interessante, assim, e legal o fato dele ser português, né, dele ser europeu, porque se fosse um brasileiro falando, se fosse um argentino, se fosse, enfim, alguém da América do Sul, da América Central ou da África, iriam dizer que é um recalque, que a pessoa só está falando isso como revanche e tal. Apesar dele se colocar também se colocar no Sul, né, porque ele diz aí que ele demonstra que há um preconceito contra Portugal e Espanha desde a época que essas duas regiões eram potências, né, apesar dele se colocar ali no Sul, mas se coloca também como europeu, né, e faz essa discussão toda. Então, eu achei bastante legal, bastante esclarecedor, já começou a me dar coceiras aí, me dá bastante ideias e questionamentos. Muito, muito, muito bacana, Robson. Entendo que a gente tem aí, então, são duas perspectivas, né? O Marco se concentra mais no texto, você se concentra mais na palestra, mas é justamente essa perspectiva de que as frentes que o pensamento abissal produz, né? Inclusive como amalgamado, como produto dessa sociedade das divisões, né? Que são os patriarcados, os colonialismos e os processos de pensamento, então, de violência e apropriação, né? Que é o que seria característico do Sul, né? Nós somos colonizados, né? Fomos dominados pelo patriarcado, né? Contaminados por um ranço dos processos de apropriação do pensamento e, obviamente, vinculados a uma ideia de que toda a racionalidade meridional parte dos processos de violência. Aqui não tem regulação, né? Que aqui não tem lei, é um Estado sem lei, né? Se a gente pegar os antropólogos aí, né, o próprio Roberto da Mata colocava isso, né? Sobre as representações sociais do brasileiro ou dos países meridionais no mundo europeu, é isso, né? Tem gente que ainda acha que aqui nós moramos numa selva, matamos onça, e que toda a racionalidade vindo aqui, que nós moramos ainda nas ocas. Então, existe uma necessidade civilizatória ainda, um olhar civilizatório. Nós não saímos ainda do ranço imperialista. O Sul ainda precisa ser educado, o Sul ainda precisa entender o que é cultura, o Sul não passou pelo barroco, o Sul não encontrou ainda os problemas entre o romântico e o racional, né? Eles olham ainda para nós com um senso de primitividade sem emancipação, né? E sem regulação.
né? E o Boaventura a todo momento está colocando isso, né? O norte da lei, o norte da liberdade, do senso de propriedade, e o sul irracional, né, violento, que se apropria, que constrói os seus processos as suas teorias miscigenadas e pouco desenvolvidas, digamos assim, né? Mas tá no sangue aí mesmo, né? A questão do ainda não conseguimos romper, mas ainda fico me perguntando quem conseguiu romper, né? Se eles estão tão longe assim do patriarcado e do pensamento colonial, né? Fico me perguntando se eles não caíram na armadilha que eles mesmos criaram, né? Mas enfim, Maria Perpétua. Eu sou a Mara. Mara, desculpa. Não, mas eu carrego isso há muito tempo. Todo mundo, é difícil ter uma Mara Perpétua, normalmente é uma Maria Perpétua. Enfim, eu queria... Algumas coisas me chamaram a atenção, interessante, quando eu estava lendo o texto, a Maju estava aqui na Globo dando notícias, né, da situação do Brasil hoje, da questão da fome, né, que agora se aproxima aí de uma forma como a gente parecia que tinha superado isso, né? Mas estava passando aqui na Globo mesmo. Então, foi muito assim, eu estava lendo e ouvindo, parecia que era a mesma coisa, assim, que, né, isso reverberou para mim, e eu ouço muito aqui, a Globo, gente, a Globo Lixo. Todo mundo aqui em casa, né, um apartamento pequenininho, todo mundo ouve tudo. Meu filho estava ouvindo a aula aqui também, de você, aqui com a gente. Não, Mara, é uma brincadeira, porque quem diria que a Rede Globo ia se tornar o arauto da comunicação de esquerda no Brasil? Não entra ainda na minha cabeça isso, né? Que nós acabamos... A Globo virou a última resistência da comunicação televisiva brasileira. É uma piada, praticamente. Outro dia nós pensamos aqui em casa, se isso não tivesse acontecido, a gente estaria, nem vou falar, eu ia dar o pi, mas a gente estaria lascado, sabe? Porque a gente assiste Globo News de vez em quando e a gente uma militância assim, tudo que eles conseguem, né, achar de 24 horas, né? Se encontra essa loucura aí. Enfim, mas aí me chama a atenção algumas coisas em que eu acho que tem a ver com a arte, né? E aí sempre pensando, talvez pela minha formação e minha experiência, e eu fiquei pensando em alguns artistas, até capixaba, assim, que já estão trazendo essa nova proposta, né, na arte contemporânea. A Charlene, por exemplo, ela faz performances, né, que apresentam isso, sabe? Esse novo olhar, essa nova possibilidade, assim, de se pensar na arte, que até então tinha uma construção tão, né, e a gente vem um pouco dessa escola, né, da missão francesa, lá que trouxe os primeiros artistas franceses para criar a primeira escola de belas artes, né, no Brasil, e isso é muito forte, né, a gente ancorado o mercado de arte, enfim, que é tão complicado, né, e pensar que a gente está muito ancorado na arte que foi produzida, né, na Europa e depois nos Estados Unidos. E, assim, existe um desejo nosso aqui, vou falar até da arte capixaba mesmo, né, de trazer essas questões, de estar trazendo isso, né, cada um com o seu olhar. A gente tem um artista muito interessante que chama Luciano Feijão, não sei se vocês já ouviram falar, e ele participou de uma exposição chamada 2020. Eu fiz o educativo dessa exposição no Museu Vale, e a gente até usou o trabalho dele para o educativo. O recorte do educativo foi a partir do trabalho do Luciano Feijão. E ele faz um pé enorme, 2 pés assim, enormes, muito grandes. Depois eu posso até compartilhar essa imagem, é muito interessante. E ele é negro, né, e coloca isso, dessa trajetória, fala da diáspora africana, né, e esse foi o mote do educativo, do Museu Vale, na exposição 2020. O trabalho dele é muito bacana, assim, e ele vem trazendo isso. Então, assim, fico pensando nessas discussões e até uma luz, assim, para a gente, né, que existe aí uma força, um desejo, né, através
contemporâneas, dessa coisa da experiência mesmo, né, não dessa ideia do belo, mas trazer outros conceitos, né, a partir da arte, e fico pensando nisso, nessa desaprendizagem, né, e o tempo inteiro, assim, ó, eu tenho 54 anos, eu estudei numa escola cristã, né, e toda a minha questão era ir para a igreja todo domingo, ouvindo o interior de Minas, vim para cá para estudar. Então, é um aprendizado que não é muito simples de você pensar diferente, né? Todos os dias, você ir pensando, né, como uma pessoa que romper com esses conceitos, né? Que foram, eu vivi no período militar, né? Eu lembro muito de uma frase, sempre lembro, que é o Brasil é o país do futuro. Eu cresci ouvindo isso, sabe? Então, onde tudo iria acontecer, nós seríamos assim, a geração do futuro, e isso foi recorrente, né? Então, assim, é uma desaprendizagem mesmo, sabe? Então, eu achei muito, muito interessante. E eu até ouvi uma vez, eu já estou terminando, só me veio aqui na cabeça agora, uma reportagem, uma entrevista que o Boaventura deu para o Caetano Veloso, no Mídia Livre. É muito interessante, porque ele comenta uma coisa que eu achei que tem a ver, de certa forma, com Paulo Freire. Ele disse que em Portugal as pessoas brincam com ele, de certa forma, com a postura dele, né, humanista, que Boaventura rima com ditadura. Existe uma área, então, em Portugal. Aí fiquei pensando nisso, sabe? Desse medo mesmo, né, dessa ideia, né, que se vincula assim, com as ideias do Boaventura. E fiquei pensando nas relações que a gente fez aqui, vem fazendo, acho que agora perdeu um pouco a graça isso, mas que se fez com Paulo Freire, né? Então, quando ele fala disso. Mas é isso que eu queria. Depois eu quero que vocês conheçam o trabalho do Luciano Feijão, é um artista capixaba, que tem uma potência, assim, sabe? Que faz uma força e eu acho que é muito bacana. Mas é isso. Quero conhecer sim, Mara. E, Mara, perfeito sua fala, eu acho que a gente está em um processo ainda de permitir que aquilo que a gente tem guardado, né, o recalque, quando eu chamo de recalque aqui, de pulsão estética recalcada, é aquilo que é guardado e desvalorizado, que é tentado ser enfraquecido, mas fica ali no inconsciente, né, uma noção de corpo, uma noção de beleza, que vai para além da concepção, né, do que tentaram os modernistas no início do século XX, né? Não se trata de fazer, pegar, simplesmente valorizar a arte meridional como, sabe, no folclórico, naquilo que é dos nossos medos mais centrais enquanto povo, sabe? Eu fico pensando nisso, né? Que, tipo assim, a gente entrou numa onda de tentar valorizar a cultura meridional, no caso, buscando aquele mesma coisa que os Árcades fizeram no Brasil, sabe? Como se nós ainda estivéssemos vivendo, para resgatar o senso estético nacional, nós precisássemos voltar a um senso mais Árcade, heróico, tribálico, e não sei se esse é o caminho, né? Bem, fazia muito sentido com o Manifesto Antropofágico, fazia muito sentido com a galera de 22, fazia muito sentido, mas será que nós vamos pensar o estético nacional apenas como uma atualização dos valores da antropofagia da Semana de Arte da década de 20? Né? Então, eu fico pensando se nós estamos ainda no Oswald, na Tarsila, ou se nós vamos promover um senso estético meridional para além das nossas raízes primitivas, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu fico pensando, né? A gente tá ainda muito nessa coisa, assim, por exemplo, eu vou abrir aqui, né, para vocês, o que o pessoal tem feito com pallet, né, coisa assim, fala assim, tudo quer fazer uma armação com pallet, não sei o que, eu acho aquilo de uma coisa feia, quase poluída, né, de tipo assim, vai fazer a árvore de Natal aqui para ter um senso ecológico, tem que fazer a árvore de Natal com garrafa PET,
né? É outra coisa, eu acho feio, a árvore de Natal. Não precisava ter nem árvore de Natal, que é pinheiro, né? Não faz sentido nenhum pinheirismo aqui, essa defesa do pinheiro de Natal. Aí vai lá e faz, porque nós temos um senso ecológico, faz aquela árvore de Natal de garrafa PET. É um negócio de uma feiura, de um kit, E aí eu fico pensando assim, gente, será que é esse que é o senso estético nacional? É a garrafa PET? Entendeu? É o pinheiro, que não é nem nosso, de garrafa PET. Entendeu? E aí, então, assim, quer dizer, para ser ecológico, eu não preciso atualizar tudo. E fico pensando que para ser artístico, a nossa cultura, a gente não precisa falar em tupi-guarani. Eu acho que existe a necessidade de valorização do que é das nossas etnias matrizes, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num outro momento. E, tipo assim, então, o que é a arte moderna no Brasil hoje? Então, a gente vai ter que pensar nisso também para pensar o epistemológico, né? Mas fantástico, Mara, concordo com você. A gente tem um movimento de arte contemporânea muito interessante, né, que eu quero trazer aqui, tá? E vou trazer, da próxima aula eu trago o trabalho do Luciano Feijão e da Charlene, se vocês acharem que é Por legal. favor, prepare uma apresentação aí, vou te dar 10 minutos da aula para você fazer essa apresentação para a gente. Combinado, Pode ser? Combinado? a gente precisa, Fechou. né? Tá bom. Uhum, combinado. Nayara Nobre. Oi, Oi. o áudio tá legal? Tá legal. Primeiro eu gostaria de dizer assim que eu não tinha ainda tido contato com esse autor, então foi assim bem desafiador até ler os textos dele, mas a palestra assim esclareceu muita coisa, né? Acompanhar a palestra juntamente com a leitura dos dois textos. Acredito que são muitas palavras-chave aí, né? São a ecologia de saberes, a epistemologias do Sul, né? No plural, professor. Mas o que me marcou assim bastante no texto, no segundo texto onde fala de epistemologias do Sul, lá na página 36, e pegando um pouquinho do gancho também da colega Mara, ele fala que a Europa precisa desaprender, né, de suas concepções para aprender, né, com essas novas epistemologias do Sul. Não novas, mas com as epistemologias do Sul. E eu gostaria de fazer uma analogia, até porque eu sempre gostei muito dessa ideia do desaprender para aprender. Eu sempre gostei muito disso. Eu acho que, na minha linha de pesquisa, principalmente formação de professores, eu acho algo muito relevante. É muito difícil realmente aprender algo novo sem desaprender aquilo que a gente acha que a gente tem como verdade, né? Absoluta. Às vezes a gente impõe como um conhecimento que é fixo. Então, eu gostei bastante dessa história do desaprender para aprender, né? Ele tratando ali de sociedades, é claro, mas eu puxando um pouquinho aqui para o lado da minha linha de pesquisa, eu acredito que é esse mesmo caminho, né? Preciso ampliar os horizontes. Assim, professor, em vários momentos em que li o texto, me senti totalmente abissal, em outros momentos me senti militante após abissal. Então, eu acredito que foi um exercício interessante de reflexão, e do texto, assim, o que me ficou um pouco mais foi essa nomenclatura do desaprender, que a Europa precisa desaprender para aprender com essas outras epistemologias. Nossa, bacana. Você pega um dos conceitos que a gente está numa disciplina de teorias da aprendizagem, né? E aí a gente se liga que algumas teorias têm apontado para a desaprendizagem, né? E ele coloca isso com todas as letras, né? Ele coloca a necessidade da desaprendizagem. Perfeito, Nayara. Nayara Rocha, agora, depois Dorian, depois Jéssica. Boa tarde, professor, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu já tinha lido Boaventura de Souza Santos na graduação, mas acho que por ser graduação eles pegaram mais leve, e quando eu comecei a ler esse texto eu senti que eu não tinha lido nada dele, parecia que eu estava totalmente crua, então eu achei que é um pouco complexo a leitura, assim, conceitual mesmo, e por algumas vezes fui até ao dicionário, pela questão do abissal, até conseguir entender muito bem o que estava querendo dizer,
porque você conseguir fazer um link com todas essas questões eu achei complexo, eu tive que reler algumas vezes, inclusive. E a questão da analogia que eu consegui compreender, assim, a questão do abissal, sem querer já entrar nas questões que os outros colegas já abordaram, mas na questão do humanismo, se nós não estamos tentando fazer a mesma coisa com os nossos alunos na sala de aula, de querer muitas vezes enquadrá-los, a questão comportamental, na questão cultural, de querer que eles sejam como nós esperamos que, né, como nós aprendemos a ser, e muitas vezes nós depositamos que eles sejam assim. Muitas vezes nós vamos para uma comunidade que já tem a sua própria característica mesmo, e nós viemos com esse discurso de enquadrar mesmo, de querer que eles sejam de outra forma, né, e aí fazendo essa análise, né, e autocrítica mesmo, né, comportamental e cultural, se a gente não está fazendo exatamente isso no nosso cotidiano da sala de aula. E é isso. Nossa, não deu tempo nem de colocar aqui a minha frasezinha para você, Nayara, né? Que o currículo é construído como um manejo bélico proveniente de uma lógica da escola como aparelho ideológico de Estado. Sim, exatamente. E nós somos os reprodutores do aparelho ideológico do Estado. Tomás Tadeu, não é, professor? O autor que fala um pouco disso? Tomás Tadeu da Silva? Documentos de identidade? Não li o Tomás, não. Eu estou pegando o aparelhos próprio do Louis Althusser mesmo. Entendendo ali no Louis Althusser a ideia da escola como com a lógica da reprodução dos sistemas de produção, né, tanto das forças de trabalho quanto dos manejos de produção simbólico. Tem até a questão dos corpos dóceis mesmo, né, de Foucault. Que é o que a gente está fazendo, né? Gente, não é possível entendermos, e eu coloquei na disciplina também o Althusser, mas não é possível pensarmos o pensamento abissal fora de um manejo de reprodução desse mesmo pensamento proveniente de nós, como os amoladores de faca, Sim. De nós como aqueles que estamos contribuindo... Os doutrinadores. Né? Exatamente, nós somos aqueles que estamos fazendo com que esse pensamento abissal se perpetue, né? Não, mas perfeito, é isso mesmo. Obrigada, professor. De nada, já estamos apontando para outras discussões que vão ter na disciplina também. Isso aí acho que é a 7ª semana que eu coloquei, mas perfeito. Dorian, depois Jéssica, depois Claudinei. Boa tarde a todos e a todas. Colegas, quando li agora o Boaventura, eu mergulhei dentro da dominação estabelecida pelas disciplinas de humano, principalmente a geografia. Ok? A questão abissal já me provocou, eu sempre já tentei trabalhar isso algumas vezes, porque você tem as amarras do conhecimento, primeiro através da religião, quando se coloca o norte acima do sul, numa questão de dominação cultural e científica. Posteriormente isso, a gente entrou nos anos 70 com o Peter, onde ele inverte o mapa e bota o sul acima do norte. Recordo que uma vez eu saí para dar um curso e eu virei o globo de cabeça para baixo, né? E quando eu entrei na sala dos professores, uma professora falou assim, professor, o palhaço virou o globo, ok? Para você ver, eu quero mostrar exatamente como essa questão do conhecimento, que o mundo europeu, o eurocentrismo, ele veio achatando para cima da gente, que tem hora que dá até medo da gente começar a enfrentá-los. Okay? Se você não tiver uma boa base teórica, se você não tiver uns bons conceitos, você não vai enfrentar. A gente vive hoje um momento, e achei interessante quando o Boaventura fala que a disputa da Guerra Fria entre capitalismo e socialismo foi o grande mérito das conquistas sociais que a gente viveu dentro do Estado
social-democracia. Fala também da questão que a social-democracia está com dias contados, pela questão neoliberal que ela vem destruir todos os aspectos. A gente já vê isso aqui na política brasileira, onde os partidos de direita não conseguem agregar parte. Achei interessante o que você falou da Globo. A Globo foi... É triste eu ver essa questão de ver a Globo hoje falando que a gente discutia na sala de aula dos anos 70, dos anos 80, e hoje a Globo, ela parte de que é preciso ela mudar, ok? Senão ela perderia toda a sua clientela. Então, o que ocorre? Você vê hoje essa disputa ideológica televisiva de Record, Bandeirante, Globo, que no fundo, todos querem uma coisa só, a dominação da massa, para que a massa fique cefálica. A gente, durante muito tempo, viu que os jovens brasileiros, eles têm algumas amarras que impedem eles de desenvolver o seu intelecto, a sua ação, ou mesmo a sua vontade de crescer. Através da música, através de alguns aspectos culturais, a liberação generalizada da droga, você faz uma brincadeira no início da aula, mas é verdade, e é por aí mesmo. Então, o que eu li no sentido de Boaventura? Ele fala de uma ruptura, eu acho que é inevitável, a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que partir para isso mesmo, para você romper com essa questão patriarcado, você romper com essa questão que o colonialismo colocou na nossa cabeça. E as amarras do capitalismo, eu não sei se recorda aos colegas, quando surgiu a globalização. Alguns autores colocavam como a possível solução do fim das desigualdades sociais do mundo. E quando, na realidade, ela ampliou ainda mais essas desigualdades pela forma como ela foi constituída. E aí você vem a questão ideológica da fala. A globalização vai permitir que todos consumam os mesmos produtos. O mundo não vai ser mais um. O fim das fronteiras. Coisa linda falar em fim das fronteiras, né? Você vai ter um aparato de que o mundo é global, você está aqui, você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Austrália, você pode até para a Antártida, se você quiser. Correto? Mas esqueceu de falar que se você não tiver o capital, você não se desloca, ou você vai ser apenas uma massa de manobra, como milhares de brasileiros que foram para os Estados Unidos ou para a Europa, estão lá subjugados ao mundo sub-humano. Né? Então, quando eu li o Boaventura assim, fantástico, eu encaixei algumas coisas, entendeu? Algumas coisas me preocupam, como o Marcos colocou, correto? Quando ele fala dessa questão, mas ele não mostra, nem tem que mostrar também, acho que depende da gente. E nós, como brasileiros, quando a gente vê uma discussão desse patamar, e a gente sabendo que o sistema brasileiro de educação, ele engole. Você está vendo agora, ontem a gente falou de BNCC, de todas as temáticas, veio tudo de cima para baixo, não foi uma construção da base, ok? A gente tem dentro das escolas o PPP, Projeto Político Pedagógico. O projeto político pedagógico é uma coisa somente burocrática, para dizer que a escola tem, que muitas vezes as escolas contratam, inclusive empresas, para fazer esse projeto político. Não tem uma discussão de base. Então, está muito enraizada essas questões. Quando você vê a questão racial, durante muito tempo, o negro não assumia sua negritude no Brasil. Por quê? Porque ele era massificado, não é porque ele não queria, não. Ele era massificado. O censo brasileiro, dos inícios do século XX, você vê que a população negra ela decresce radicalmente. Por quê? Porque o negro tinha vergonha. Não, ele simplesmente não falava que era negro, ele era pardo. Correto? Então, o que ocorre? E a raiz dessa dominação colocada pelo europeu e posteriormente, é interessante, o Boaventura coloca uma coisa muito interessante, nós ganhamos nossa independência, nós não conquistamos a nossa independência. A América Latina como um todo não conquistou a independência. O que a gente fez? A gente simplesmente deixou de ser uma colônia portuguesa para viver segundo a doutrina Monroe, para a colônia dos Estados Unidos, que era interessante, tanto para a União Soviética, como para os Estados Unidos, uma dominação de parte do mundo, e o mundo vai ser fragmentado. Quando você coloca na sala de aula, inclusive, a questão da Guerra Fria, o aluno tem uma dificuldade de entender como que a União Soviética disputou a Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos, e depois eles vão ser adversários no processo de Guerra Fria. Então, o Boaventura ele deixa uma raizinha para a gente entender que essa Guerra Fria foi benéfica para dois grandes blocos que se perpetuaram, que foi tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos.
Então, curti muito a leitura, correto? Fiz várias anotações, vi a matéria, assisti o vídeo, de que ele fala qual é o futuro. O futuro é como você coloca aí. O que a gente vê é a gente tentar brigar. Teve uma discussão dentro do IFES sobre a questão das cotas. A gente viu que, em um determinado momento, a nossa leitora colocou um aspecto de que ela queria defender, e eu vi parte de pessoas do movimento da cultura negra levantar e falou: se for desse jeito, eu não quero. Então, não é você mudar de posição, de dominação, de dominado, é você tentar construir. E essa construção de mundo, dentro dos princípios, que o próprio ele fala lá do fim do capitalismo, do fim do patriarcado, do fim do colonialismo, é muito enraizado dentro da nossa cultura e muito difícil da gente romper com esses entraves. A questão do racismo no Brasil, as pessoas falam: eu não sou racista. É complicado você não ser racista. Você tem que ter muita ação. Sexista, você não é sexista? Claro que você é, rapaz. Aí você vem dizer que está na Bíblia que a mulher tem que se subjugar do homem. E essas culturas, dentro, quando você vê assim, um Boaventura, você vê onde estão as raízes dessa dominação, correto? Dessa dominação do trabalho, o fim do trabalho escravo. Ele coloca que não vai ter trabalho livre se não tiver o trabalho escravo. Então, isso aí, ele mexe um pouquinho os nossos neurônios e faz a gente avançar, e aí me fez refletir sobre a minha pesquisa. Como que eu vou construir conhecimento a partir de pessoas que aparentemente não teriam esse conhecimento? Quem seria isso? Seria a cultura popular. Aí você contrapõe com Bloch na história, com outros autores, que você vê que essa dominação de conteúdo, o conteúdo formal, ele não pode ser questionado. A gente está vendo agora, nesse momento histórico do Brasil, as pessoas colocando assim: sou contra a vacina, eu não vou tomar vacina da China. O cara nem sabe quem é a China, nem sabe os processos que a China passou, mas ele está falando isso aí. Então, a opinião acima do conhecimento. Então, a leitura, obrigado você ter feito a gente ler esse texto, assistir o vídeo, eu já entrei em outros detalhes dele, da questão, outros vídeos que ele tem, outros artigos, interessantíssimo. E aí ele se contrapõe a toda essa política de dominação. Por exemplo, a gente hoje, enquanto no Brasil a gente está desprestigiando Paulo Freire, lá fora, Paulo Freire está sendo colocado nas principais universidades educacionais do mundo. Então, o que a gente vê? Aqui, por que Paulo Freire? Porque ele fala de quê? De um processo de igualdade, um processo de conhecimento, é um processo de você se conhecer, de você ser capaz de produzir. E não você ter que reproduzir algo que a Europa fez. Então, o que a gente tem como modelo escolar, a colega aí coloca, aí a Mara coloca da escola francesa, toda a nossa educação foi feita assim, na escola francesa. Os nossos primeiros governantes que tentaram ampliar a escola, eles trouxeram pessoas da escola francesa para montar, inclusive, o nosso currículo. Nosso currículo é deficitário. E aí, os capitalistas falam: é por isso que a gente não dá certo como escola, porque a gente veio com o currículo francês, se a gente tivesse pego o inglês, seria melhor, porque seria mais racional. Então, você tem esses choques que a gente fica como professor, aí, os colegas mais novos aí... Estava bom se fosse França. Sim, como esse bombardeio. E, na realidade, o que a França é? A França é hoje, eu considero, o país mais perigoso para uma explosão, porque todos estão lá, todas as comunidades se fazem presente dentro da França, e aí você tem como barril de pólvora hoje o espaço francês. Então, essa questão dos paradigmas que são colocados na nossa cabeça, e você romper com esses paradigmas, romper com esse modelo educacional implantado pelo sistema, e a gente vê que não vai mudar, correto? Porque a gente não tem um embasamento, a gente muitas vezes não tem tempo para discutir essas questões, então você tem que ter uma carga horária de 40 horas mesmo. Se você tiver pouco, você vai começar a pensar, isso não é legal, você pode questionar e romper com esse processo de dominação. O golpe no Brasil, vou chamar de golpe, porque foi golpe, agora mais do que nunca se vê que foi golpe, ele foi arquitetado durante 10 anos. E foram se minando todas as bases ideológicas vertentes no Brasil,
para que quando eles chegassem aonde eles chegaram, no patamar que chegou, aí você vê o Moro, o garotinho que foi usado como menino para se discutir, implantar essas questões, você vê a igreja, você vê uma coisa muito importante que foi Deus, como se usou a palavra Deus dentro desse processo de dominação dessa burguesia ou falsa burguesia. E aí o que a gente vê? Os ricos cada vez ficando mais ricos, a pobreza no Brasil aumentando, ok? Os direitos trabalhistas. Está empolgado, hein, Dori? Eu coloquei até ali, você está empolgado, está longe. Não, olha só, já está na crítica da razão científica do golpe no Estado brasileiro. Vai com mais calma aí. Pra gente... Mas foi feito, estabelecido isso, entendeu? Então, se começa a discutir e a mostrar todos os erros colocados aí pelo Lula, pela Dilma, se acentuou, inverdades sendo colocadas, e aí a gente observa o seguinte, uma mentira falada inúmeras vezes, ela se transforma numa puta verdade. Então, o que a gente discute hoje? Que é se caminhar, aí vem, quando ele chega ao poder, o fim da ciência, correto? Os questionamentos quanto ao processo, o sucateamento da ciência nas universidades e institutos federais, correto? O patrulhamento ideológico sobre a conjuntura. A gente vê ainda que hoje alguns professores não podem mais exercer, como a Priscila falou, a cátedra dentro natural da sua formação de conhecimento. Então, o que a gente sente aí? Que ler Boaventura, e está relacionado à realidade no Brasil, a gente vê que vamos ter um caminho árduo pela frente com muita luta, ok? E a dominação pela religião, pela televisão, a Globo mudou, por quê? Porque ela tinha que mudar, senão ela ia perder toda a clientela. Então, ela tirou aqueles âncoras. Vocês lembram do Jornal Nacional com âncora? O cara discutia os assuntos que estavam estabelecidos. E ele interpretava aquilo como uma forma de humanizar ou igualdade dentro desse processo de pensamentos iguais. Correto? E aí eles passam por dentro das igrejas radicais, católicas, protestantes, que a católica também passou por dentro da carismática, correto? Quando se questionou a questão da vida. Então, fizeram todo um aparato nos últimos 10 anos para se estabelecer e se chegar onde chegou. Desculpa a empolgação. Não precisa pedir desculpa pela empolgação, não, Dorian. Eu gosto muito de te ouvir, né? A questão toda é, de fato, que eu aponto, né, na sua fala, para a gente tomar cuidado com a questão do entendimento do que seja justiça social, né? Que a gente tem uma veia mais orientada para ficar pensando, né, dos problemas sociais que se desenvolvem no mundo meridional, né, no mundo do sul, né, a pobreza, a fome, as nossas misérias. Mas lembrando que o Boaventura está trazendo para nós uma forma de equacionar essa questão, né? Entendendo que injustiça social não é só um problema da ausência da dignidade da pessoa humana, ou falta de conhecimento dos nossos direitos sociais, ou falta de políticas públicas de assistência social, né? O que nos coloca em xeque, de fato, é o problema ideológico que não nos permite avançar para uma ecologia de saberes, que é colocar em xeque quem nós somos enquanto povo. Nós fazemos pouca reflexão com relação a isso, né? E, de certa forma, um pouco da culpa nossa, professores, porque colocamos o problema todo naquilo que é a injustiça social enquanto injustiça social, não para no conteúdo ideológico da injustiça social, o que produz injustiça social. Isso é tão problemático que o Bolsonaro é resultado muito mais daquilo que sobressaiu como resultado da pouca reflexão das esquerdas e dos pensamentos progressistas sobre o que deveria ser tratado ou tramado no Brasil enquanto nação. Nós não discutimos isso. Uma crítica contundente aos governos progressistas no Brasil, não fizeram jornal, não investiram naquilo, na comunicação, entendeu?
acreditava que apenas a educação escolar ela conseguiria dar conta desse aparato ideológico e não tem. E aí, então, por isso que hoje políticas públicas de assistência são questionadas. Não porque as pessoas estão acreditando que o problema deixou de ser as injustiças sociais, é que olha para aquilo de uma outra maneira. A população carcerária no Brasil começa a questionar de novo. Voltou a questionar tudo de novo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, começamos a questionar o valor que se recebe presidiário dentro do presídio. Estamos começando a questionar de novo o valor das bolsas de assistência, né? A CAPES, o CNPq, completamente, o Ministério da Tecnologia, destruídos, entendeu? Porque não tem bolsa. E aí, óbvio, nós do INPES, por exemplo, nós temos um problema sério hoje, que nós não estamos recebendo as bolsas de assistência estudantil primária, que é de alimentação dos nossos alunos. Como que eu vou falar, então, de que o menino tem que assistir as aulas no computador de APNP se a gente não está conseguindo pagar as bolsas de assistência estudantil? Então, quer dizer, a gente tem colocado, e o Boaventura mostra para a gente isso, o foco apenas no problema material. E tem esquecido do foco, que são os problemas ideológicos, que conduzem aos problemas materiais. Eu não vou resolver os problemas das injustiças sociais no Brasil querendo atacar apenas os problemas das injustiças sociais. Eu tenho que atacar a injustiça social e o manejo ideológico para superar o processo de pensamento que constrói e volta e revira, que impede que nós avancemos nas políticas sociais. Querem que a escola avance? A escola somente conseguirá avançar quando se colocar de maneira autocrítica a pensar o seu fazer didático-pedagógico, os seus currículos, enquanto sistemas de dominação e proveniente da construção de um currículo que é de dominação. Entendeu? Então, assim, o que adianta a gente falar o menino está com fome, e a gente vai lá e quer dar comida para o menino, dizendo de uma outra maneira. O Ventura chega e fala para nós assim, como um tapa na cara: o problema não está no menino que está passando fome, mas em quem tirou a comida do menino. Nós atacamos lá e vamos dar comida para o menino, e esquecemos que nós, enquanto pensadores, nós temos que fazer uma reflexão de por que a comida não chegou e não simplesmente dá. E eu não estou falando aqui de contra as políticas sociais, não. Eu estou falando que tem que dar a bolsa, sim, óbvio que tem. A questão é por que nós não realizamos, enquanto intelectuais, o desmonte, não realizamos o desmonte das políticas ideológicas de dominação na escola. E é por isso que eu coloco esse texto para vocês. O avanço de um pensamento pós-abissal, de uma ecologia de saberes, ele se dá quando os educadores, e aí vocês, nós aqui enquanto colegiado, então, comecemos a fazer uma reflexão de que o aprender, ele passa primeiro por aquilo que se aprende enquanto conteúdo. Tem um porquê aqui, nós vamos começar uma disciplina de teorias da aprendizagem, né? Vamos falar sobre meios, de maneiras de aprender diferentes, de teorias do aprender. Mas eu estou falando assim, olha, gente, para além do aprender, a gente tem que colocar em questão aqui o que nós estamos colocando para ser aprendido. E nós estamos colocando, na maioria das vezes, para ser aprendido, um currículo que reproduz aquilo que é violência e apropriação. Tentando normatizar um conjunto de regras que impõem, por uma lógica do currículo dominante, um sistema de produção que não muda porcaria nenhuma. Nós estamos querendo o gozo do aluno, a nota do aluno, o rendimento do aluno. Ele aprendeu e ficou feliz. Minha aula foi um sucesso, todo mundo gostou, foi um show. Eu dei um show hoje, a gente sai com o ego inflamado, com o ego gigante, pomposo, porque os alunos elogiaram, agradeceram, falaram que foi maravilhoso. Quer dizer,
Qual a diferença disso e de uma igreja universal da vida? Desculpa aqui, quem for da igreja, mas você está levando seus alunos, é para gozar? É para gozar e colocar o dinheiro na sacolinha? É isso que se serve o fator didático pedagógico? É só pelo prazer? O aluno tem que sentir prazer com a minha aula, ficaram felizes, sorridentes, aprenderam. Gente, eu seria um péssimo professor aqui se eu não colocasse isso em xeque com vocês. Acho que é o momento da gente fazer a reflexão, por isso que eu coloco o texto, né? E eu já estou na aula já, gente, vou dar a voz para todo mundo ainda que está faltando, tá? Vou passar para a Jéssica, para o Claudinei ainda, mas eu estou querendo apontar para vocês essa premissa do Boaventura. Olha o conteúdo, a lógica do que é ensinado. Olha o porquê, olha aquilo que está ali. Qual que é a lógica do ensinado? Temos um sistema de reprodução equacionado na didática e no nosso pedagógico, que pega o conteúdo e simplesmente nós estamos preocupados com o método, da melhor maneira de transmitir o conteúdo. E aí eu vou dizer para vocês, não me importa se você é vigotskiano, se você é piagetiano, se você é psicanalista, se você é escola novista, se você é das teorias libertárias, se você é não importa. O foco nosso está muito centrado apenas no método de ensino. Você vai usar design thinking, se é metodologia ativa, se é centrado no problema, se é centrado no aluno. Eu quero levar vocês nessa primeira aula teórica da disciplina de teoria de aprendizagem para pensar o seguinte: e o conteúdo é a lógica do conteúdo, a lógica do currículo, a lógica do conhecimento. Isso é científico ou é minha opinião? E é ciência para quem? E é ciência para quê? Com que finalidade? Se você está usando 3 momentos pedagógicos, designer thinking, se você está magistrocêntrico, tradicional, se você está de ponta cabeça dentro da sala de aula, a questão, passa também pelo aprender, é por quê, como, onde e qual o objetivo disso? O que eu quero ensinar? Qual a lógica desse ensinar? Eu estou contribuindo para modificar a estrutura ideológica? Ou eu estou ensinando apenas como eu funcionando como mais uma peça da engrenagem maquínica dessa sociedade e de seus sistemas de opressão? Jogar o pão para quem tem fome é fácil. Criar política de assistência, política pública, boa política pública, é fácil. Difícil é mudar a lógica de como as coisas são construídas, de como as coisas são pensadas. Não continuamos ensinando o mais fraco a ser empoderado, mas nós não criamos um sistema de ensino para quebrar a lógica dos poderosos. Nós estamos ali, empodera. Um poder tão pequeno, daquele poético, da dignidade, da flor que é colocada dentro do cano da arma. Mas nós não aprendemos ainda a desmontar a lógica dos grandes sistemas e das grandes armas. Que é tirar a arma de quem tem a arma pesada. Então a gente fica nessa, né? Como que vai ser? Como que vai ser? É meio... É uma prática audaz começar a pensar nessas coisas, né? A gente vai só empoderar os pequenos mesmo, que já é um trabalho hercúleo, tá? Já é grande. Como diria Freire, emancipador.
Só que alguns precisam ser desemancipados, né? Lembrando aqui a Nara fazendo uma referência no desaprendizado. Tem uns emancipados que deveria ser desemancipado, deveria voltar a se tornar vila, patrimônio. Nossa, essa palavra tem inclusive um peso, né? Os patrimônios. Mas, enfim, a gente vai continuar. Vamos passar a palavra para a Jéssica. Bom, professor, você me coloca numa situação difícil falar depois dessa reflexão. Mas aí eu anotei uns tópicos ali, eu vou até inverter a ordem, vou começar falando de uma coisa que eu ouvi na entrevista do Jones Manuel com o Caetano Veloso, e ele fala da fragilidade da democracia. E aí, diante de tudo isso que você coloca, me fez pensar ainda mais profundamente que, na verdade, é isso. A gente vive numa sociedade de grandes poderosos, em que somos micropeças do funcionamento, e aí a gente acha que está sendo muito, como eu falo, revolucionário, né, com as nossas pequenas ações, mas que, assim, estão surtindo pouquíssimos efeitos em quem deveria, né? A gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, assim, achando que está modificando alguma coisa, e ele me colocou para pensar no sentido de que, será que a gente realmente é parte dessa democracia? Se existe uma democracia? Se vivemos em uma democracia? Ou se a gente só, a cada 4 anos, a cada 2 anos, né, a gente tira o título de eleitor da gaveta, vai lá, aperta uns numerozinhos e acha que está participando do processo, né? E aí eu me lembro, a gente é o franguinho da Sadia fazendo propaganda de frango assado, né? Achando, vamos participar aqui da democracia. E aí a gente não participa disso não, cara. A gente reproduz, a gente não nem imagina a podridão, né? A gente não, do que está acontecendo ali na política de fato. A gente tenta entender posteriormente aos fatos das coisas que já aconteceram, tenta fazer uma junção dessa ideia, e aí isso é mais uma linha abissal, porque a gente não participa do processo democrático de fato, a gente sofre os danos do que a gente pensa do que é a democracia, a gente paga essa conta, né? A gente sofre, acredito que são pessoas que têm esse tipo de pensamento, que o que acontece com o outro nos afeta diretamente. E aí a gente, né, está falando de pequenas assistências, e aí quando voltaram às aulas presenciais, uma coisa que eu observei, e quando eu chamei a atenção ninguém tinha percebido, é que o governo automaticamente suspendeu a cesta básica dos alunos, porque eles voltaram para a escola. Mas eles vão para a escola semana sim, semana não, e a alimentação deles passou a ser bolo e biscoito, porque não pode ter um prato de comida. E eles deixaram de ter a comida em casa. E a semana que eles estão em casa, eles não têm comida. E aí, quando parou agora, eu falei, gente, é melhor. A gente não vai ensinar nada para quem está com fome, não. Se a gente não alimenta, a gente não ensina. A gente já fez vários programas de diário alimentar, percebeu que o índice da escola, o baixo índice da escola está diretamente ligado à alimentação. A maior parte dos alunos que não aprendem, que tem baixo desempenho, é porque eles não se alimentam. Não é porque a minha aula foi ruim ou a sua aula foi ruim. Então, a gente tem todo um sistema muito fragilizado, em que a gente empodera um ou outro, né? Mas a gente nega, desde a condição básica, a gente, até, né, o conhecimento, que seria o auge aí do nosso pensamento, né? Pensar aí na ecologia da educação, mas que a gente não consegue quebrar a linha abissal básica do dia a dia, e a gente está cercado por essas linhas. Não é só grandes linhas abissais lá fora, não. Não são só as fronteiras, né, dos países, como o Boaventura coloca no texto, mas são as pequenas linhas abissais que a gente não consegue transpor no dia a dia, né? Então, a gente tem aí desde a questão do machismo, a questão do racismo, a questão da fome,
ficar cada vez pior, e a gente vai aprofundando mais, porque tem um interesse. Tem um interesse de outros muito maiores do que nós, e que conseguem manipular isso diretamente, porque veja só como é muito frágil o nosso sistema. O que o governo de esquerda levou 10, 12 anos para minimizar, que era a fome das pessoas mais miseráveis, em menos de 3 anos isso foi por água abaixo. Então, assim, por mais que a gente pense em 1 milhão de coisas, a gente não consegue o mínimo, que é criar condições humanas para as pessoas que estão do nosso lado. Então, assim, tudo isso que você falou faz muito sentido, mas isso eu acho que é o ponto que mais me incomoda. Da nossa falta de poder em relação a essas coisas. Jéssica, eu de novo não consegui aqui terminar, quer ver, ó, eu ia falar aqui, ó, tem um engodo hardcore, sinistraço nisso, que é o quê? Quando o colonizado, ele pensa que ele se emancipou do colonizador. E quando ele, de fato, ele não se emancipou. Ele continua reproduzindo a ordem de violência que o colonizador ensinou para ele. Por isso que a segunda parte do texto do Boaventura é toda dedicada a fazer reflexões sobre o que é uma colônia, afinal de contas. E pensamento colonial, esse anticolonial, gente, é muito importante. Porque ele, inclusive, ele faz a gente refletir, repensar, inclusive, aquilo que a gente aprende passando o ensino médio do que é uma colônia de exploração. Porque e fala que a gente fala assim, né, que a colônia no Brasil era colônia de exploração, e a colônia nos Estados Unidos era colônia de povoamento, né? E aí começa a fazer essa dicotomia simplória, né, porque para os meninos entenderem por que os Estados Unidos ficou rico e a gente ficou pobre. Né? Aí a gente coloca lá, né? O ouro do Brasil e da América Espanhola construiu as igrejas hispânicas e lusitanas e serviu de base da Revolução Capitalista na Inglaterra e na França. É claro que tem muito de verdade nisso, né? Mas a gente deixa de dar um passo além, que é perceber que não houve um processo de libertação para além da figura política. E o processo de colonização ele é tão ardio que nós continuamos a nos produzir enquanto nação a partir de uma lógica do colonizado. Nós construímos as nossas esferas de pensamento pedindo licença à vossa mercê, né, do pensamento setentrional, e continuamos lendo e embasando a nossa maneira de pensar por uma lógica colonial. Ele dá um exemplo no texto que eu acho assim que é formidável. Eu vou querer ler 3 parágrafos com vocês ainda, mas é a lógica de como o direito é construído. O direito enquanto legalidade, princípio constitucional, né? Como é que as leis nascem aqui, gente? A gente vota, não é assim? Eu voto num representante, num deputado, né? Não consigo entender vereador como uma coisa que preste no Brasil há algum tempo. Não entendo. Por isso a necessidade de a gente rever o Pacto Federativo, mas não vou entrar nisso, porque senão nós vamos ficar aqui uma vida e o meu foco é o texto do Boaventura. Mas vereador hoje serve para quê? Para que serve? Para aprovar o sistema de contas da prefeitura. Mas muito pouco, mesmo a influência do vereador hoje é para dar nome de rua. Caiu no popular isso, né? Até porque a gente, né? Isso, né, Jéssica, né? Que faz mesmo, vereador. Ele
ele faz a vigilância, né? Ele tem um olhar atento de correição, de corregedor da municipalidade. Já viram alguma conta de vereador que não é aprovada, né? As contas públicas, né? E a qualidade, inclusive, dos nossos vereadores, né? Que é complicadíssimo, né? A gente não vota nem no cara que é do bairro. A gente vota no cara que é nosso amigo da cidade. Então, a gente teria que rever, inclusive, o sistema de construção da política municipal. Mas não é o foco. O foco é, bem na verdade, nem deputado estadual presta para muita coisa, né? Deputado estadual tem prestado para quê? Para pegar o caminhão de som e ir para casa da mãe do governador, né? E o outro para xingar, falar lei estadual, também muito complicado, né? Bem da verdade, lei mesmo do Brasil ainda é central, não é? Vocês não percebem isso? É deputado federal e senador. Né? Lei que vale alguma coisa, que vota orçamento, que cria dispositivo educacional, né? Fora isso, nós vivemos um sistema muito executivo, né? A gente, obviamente, sente o prefeito, logicamente, por conta dos seus secretários, e sente os os governadores, mas também por conta de suas secretarias, né? Então, temos uma teoria geral do Estado um pouco anversa daquilo que a gente aprende na escola, né? Do legislativo, em tudo, do executivo. Na verdade, a gente tem prefeito, governador, deputados, e aí sim faz um pouco mais de sentido legislativo, executivo e judiciário federal. Mas acho difícil acabar, né, Jameson, porque faz parte do pacto coronelístico, né, essa divisão de poderes, na verdade, no âmbito municipal e estadual, remonta aos primórdios provincianos, né, quando você tinha o coronelismo e a troca, né, e a política de governadores, como troca de favores que garantiam a perpetuação, né, desse patriarcalismo, dessas famílias no poder, por gerações, não é? Então, isso ainda continua, ainda mais no Espírito Santo, onde esse ser provinciano, né, o capixaba ainda, digamos que ajuda, né, a dar essa manutenção, né, fazendo isso que a gente faz, né? A ideia do faoro, né, dos donos do poder, né, faz muito sentido aqui, mas na verdade não só aqui, eu acho que num contexto nacional amplo, você está certíssimo, Priscila. Eu estou querendo chegar aonde que é feita a lei, pra vocês entenderem, né? Aí o que acontece? Aí esse deputado federal, então, ele vai redigir a lei, não é assim? Vai redigir a lei e vai colocar a lei para rodar lá dentro da Câmara de Deputados, ser votada, projeto de lei. Eles criam um PL. Os deputados se abdicaram dessa responsabilidade no Brasil. Aonde que vocês aqui, a gente poderia estar discutindo, estou pensando ainda com Jéssica ainda, né? Aonde que vocês estão pensando aqui, que vocês lembram de uma lei, de um deputado, não lembra, né? Tá lá no AEC ainda da Rita Camacho, talvez alguns aqui vão lembrar. Não tem. Por que não tem? Porque o legislativo tem se aportado da ideia de um capital eleitoral via emenda parlamentar e se atentado mais para votar as leis que são provenientes de uma ideia de organização executiva. Então, quando você olha para a escola e fica ali, nossa, a escola aqui é meio desorganizada, né? A escola é tão somente um reflexo de uma desorganização global e geral de como nós entendemos o nascimento das leis no Brasil. O sistema de leis já é muito confuso. O sistema de criação daquilo que é de uma moralidade positivada, né, do que é certo, do que é errado, é complicado. E tem coisas que talvez não vão ser pautadas tão cedo.
o estado de coisas é tão complicado, o estabelecimento dessas linhas aqui, dessas regras aqui do jogo, do quadrado, que, gente, nós estamos hoje é dia 30 de março, e nós não temos ainda o orçamento do ano corrente. Vocês conseguem entender isso? Eu não. É esse estado que nós estamos presentes. Um estado que abriu mão dos princípios mínimos de uma organização regulatória. Não tem regra. Não tem regra. Dilma foi impeachmentada por conta de uma, como é que era? Pedalada fiscal. Gente, você sabe o que é pedalada fiscal? É pega o dinheiro de uma rubrica e coloca na outra. Diretor de escola faz isso diariamente, praticamente. Né? Assim, pega o dinheiro ali que era, só não mexe com o dinheiro que é da assistência, que é de merenda, porque é proibido por lei, mas o dinheiro direto na escola, para quem conhece aí a organização, o funcionamento da escola, acontece isso. Ele pega ali, ó, eu tinha guardado esse dinheiro para consertar as portas, mas deu zica, caixa d'água destruiu, quando você pega o dinheiro daquilo ali, você coloca lá para remendar lá, e aí você não faz aquilo que você estava planejado fazer, que inclusive tinha sido votado nos conselhos de escola. Não é assim que a vida da gestão escolar é assim. Entendeu? É praticamente a vida nossa da família, né? Você foi juntando 5 meses o dinheiro para tirar férias lá para você fazer aquela viagem, e aí o que acontece? Sua filha tem um problema de saúde, o seu não sei o quê, teve que comprar roupa, e você falou, fudeu, vou ali pegar ali, você faz uma pedalada fiscal. Você pensa, então, o que é chegar em 2021 e a gente não saber ainda quando que o gestor público, quando que pode gastar em 2021? É nisso que Boaventura está chamando a atenção para a gente do que é ser colônia. Nós não criamos uma tipologia de organização mínima na cabeça das pessoas. Eu estou falando isso para vocês mestrandos, mas era para as pessoas terem consciência disso com 10 anos de idade. Entender que lá, olha, isso está errado. Está errado. Que a lei era para ser feita no legislativo, que tinha um cara que é eleito para ser fiscal e não fiscaliza, que aquele que era para propor o orçamento não propôs. Ah, James, você está sendo injusto, porque está no momento da pandemia. Gente. É porque a pandemia, gente, porque a pandemia... É porque a pandemia que nós deixamos de comprar a vacina. É porque a pandemia era o contrário, né? Fez o quê com esse dinheiro? Esse dinheiro está onde? É porque a gente pede a proporcionalidade. Fala assim, tudo virou bolsa. Gente, virou... Será? Nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Somos tão os mesmos e vivemos como os nossos avós. Quando a Priscila traz aqui, lembrando os donos do poder do Raimundo Faoro, né, o coronelismo, enxada e voto, toda essa premissa nossa arraigada na Primeira República do Brasil, é simulacro de que nós avançamos ainda muito pouco enquanto nação e vivemos não só o patriarcado, não só o colonialismo, nós vivemos ainda gritando com a cabeça dos nossos ancestrais. Nós estamos preocupados ali com quem a gente vai instalar o chicote. Não é assim que acontece na escola, gente?
está falando aqui contra o colonialismo, mas um vigiando o outro, um querendo saber da carga horária do outro, um querendo... Nós saímos muito pouco, nos afastamos muito pouco daquilo que era construído na Primeira República no Brasil, ou se não quiser ir até mais longe, os imaginários sociais, políticos, simbólicos que estavam presentes no Brasil colônia. Ainda tem um Big Brother inglês, vai mudando só de lugar, que nos vigia, vai mudando a metodologia do olho panóptico de Bentham, né? Vai se tornando o algoritmo do Google, mas nós continuamos vigiados, perdidos, desorganizados, desconfiados, copiando e repetindo os mesmos erros, pegando as mesmas metodologias que deram errado e colocando só outros nomes. Besta que a gente não para refletir, tipo assim, que você fala assim, eu já vi isso. Tem gente que vai assim, eu já vi isso. Vocês lembram da pedagogia de projetos da década de 90? Talvez muitos aqui nem viveram esse tipo de pedagogia, nem sabem o que é. Né? Mas tinha um jeito lá na pedagogia de projetos, a escola vibrava, que tinha projeto para tudo quanto é lado. Projeto, exatamente, Jéssica, é aí que eu quero chegar. Projeto para tudo quanto é lado, e pensa que tem que fazer, tirar foto, e o professor fazendo os bookzinhos, que ridículo. É muito, e cartazaiada para todo lado, isso mesmo, é isso mesmo. E aí o quê? E fazer reflexão, e formação, e pensar o que está acontecendo. Aí muda só o nome, os bobos vão lá comprar o livro tudo de novo. Agora tem uma nova metodologia. Eu morro de rir, velho, porque se eu fosse um cara mais esperto, eu tava vendendo livro, é só copiar os livros que a gente já escreveu, ninguém lê porra nenhuma. O pessoal quer só comprar o livro, para ter o livro ali, ó, na estante, meu livro, ele leu 3 páginas, sente cheiro de livro. Como eu sou intelectual, eu compro livros. Brasil tá cheio de intelectual de 2 páginas, de colecionador de livro. Como é que nós vamos mudar o Brasil desse jeito, gente? Como é que nós vamos chegar na economia de saberes, no pensamento ecológico desse jeito? Se eu continuar achando que eu leio 2 páginas do livro, eu li o livro? Que muda a capa do livro, a cor do livro. É o mesmo livro. Mas por que você comprou o outro? Porque não leu o primeiro. Reflexão que eu boto para vocês hoje. É totalmente pensamento abissal. Quantos livros você tem na sua estante que você não leu? Que você só consumiu? Você é broca? Ô, aluno do mestrado, você é broca? Você é cupim? Broca e cupim que gosta de livro para não ler. Vamos ter que dar uma chegada, gente. Se a gente quiser mudar as coisas mesmo. Viu? Acabei. Vai ser assim, tá, gente? Sou meio polêmico. Polêmico! Claudinei, sua vez, meu querido. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui, né? Eles colocaram no chat aí, eu vou chorar 2, vou chorar 1, vou chorar 2, agora eu vou colocar aqui, eu vou chorar 3 também. É muito, muito bacana
momento como esse, aí a gente olha para o tempo, já está acabando o nosso tempo. O que me deixa assim entusiasmado, professor, é saber que a gente tem professores que não são nota 10, são nota 1000, que traz esse discurso para a gente, e que estão no mestrado, que tem uma diversidade de pensamento. Cara, eu fiquei pensando ontem, né? Assim, gente, como que pode? Eu estou lá no mestrado de Humanidade da Educação, mas tem um cara que faz lá arte cênica, que o cara fala pra caramba, tem outra mulher que está fazendo lá um negócio lá no bairro, tem outro que está falando de cidades, que maravilha. O conhecimento, então, ele perpassa para os muros da escola, né? Olha a riqueza de argumento que a gente tem, a riqueza de falas que a gente tem, isso encanta a gente. Isso deixa a gente um pouco entusiasmado, né? E eu confesso, professor, que estou sentindo falta da gente abrir logo lá aquela sala de aula, porque eu cheguei nessa aula de agora desesperado. Desesperado por quê? Porque eu não dei conta de ler o texto. Eu fiquei maluco com esse negócio desses grupos. Professor, agora, né, tanto de grupo do WhatsApp que tem, eu fiquei perdidão no grupo do WhatsApp, perdi o texto. Quando eu cheguei aqui, começou a falar de Boaventura, tirei uma carga do ombro, assim, de 500 quilos. 500 quilos por quê? Porque foi ele que me inspirou a, inclusive, colocar o meu título ali, né? Foi ele que assim, dá base para a gente da educação do campo. E aí é quando ele fala de que a gente precisa buscar alternativa, as alternativas que estão postas aí, é isso tudo que vocês falaram. Então, fica assim, encantado com a diversidade cultural, a diversidade de informação que nos vai nos formando, né? Igual a mensagem do bambu, a gente tudo oco, a gente precisa demonstrar tudo oco para se construir a partir de uma fragilidade. Então, que maravilha, eu fico encantado assim com essa turma, quando se fala, eu sou muito de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir, eu fico encantado com a diversidade de pensamentos de um cara lá da rua, daí a pouco tem alguém falando lá das redes sociais, está pesquisando as redes sociais, que maravilha. Então, isso para nós é muito bom. Isso é aquilo que Boaventura traz, né? Não precisamos de um conhecimento novo, o que precisamos é de um novo modo de produzir o conhecimento. Tem tudo a ver com essa relação que nós estamos chegando, uma nova emancipação para a sociedade. É só essa contribuição que eu queria compartilhar com o grupo. O nosso tempo está bem apertado. Obrigado. Perfeito, Claudinei, perfeito. Acho que passa muito por isso aí, né? Você falou tudo agora no finalzinho, você disse como que é? Não é um conhecimento novo. Isso, não é conhecimento novo. É a maneira agora de pensar como é que a gente vai nutrir, que a gente vai olhar, que a gente vai encarar esse conhecimento que está aqui com a gente e que, às vezes, a gente só fica reproduzindo da mesma maneira, né? Se a gente come o feijão sempre com o mesmo tempero, né? A gente encara até o feijão que é bom, que é feito de uma outra maneira, com saudade daquele feijão que a gente já está acostumado a comer. Quer dizer, a gente tem uma cumplicidade ideológica com aquilo que já está posto, né? Nós somos cúmplices de todos os processos de marginalização, de sectarização, de segmentalização, de sexismo, de machismo, enfim, de racismo, estrutural ou não, conjuntural ou não. Quer dizer, por que isso? Porque eu coloco a gente na linha, Claudinei, pensando naquilo que você fala, né? De que nós precisamos nos rebelar, não com os métodos apenas, né? Mas nós precisamos repensar a maneira como esse conhecimento está sendo gerado. Se eu não faço a reflexão, sou cúmplice. Sou cúmplice. Né? Difícil pensar assim, gente, porque a gente dá... Vocês falaram que chorou, pensando em seguir, né? Não precisa chorar. Né? A gente precisa sorrir. A gente precisa voltar a rir, né? Com uma alegria de pensar que a gente tem tudo para ser feito ainda. E tem como ser feito, e tem por que ser feito. Tá? Priscila e depois Rúbia. Nossa, a cada fala e as suas observações, eu fico pensando se ainda há o que dizer. Mas quando você falou
dessa questão da falta de informação sobre aquilo que é legal, não é? Me fez lembrar de uma parte do texto em que o Boaventura, ele fala sobre o campo do direito moderno, né? Que existe o legal e o ilegal, e são as únicas formas de existência perante a lei. E quem está fora disso, esses territórios, esses indivíduos, né, sem lei, os imigrantes ilegais, por exemplo, em diversas partes do mundo, o que eles são, não é? Que párias, que indivíduos são esses, não é? Que vivem à margem da legalidade e que tem vários, né? Vários relatos, mas se citaram tanto a França, né? Como um modelo de estrutura de currículo no Brasil. E a gente vê, né, que a França, ela abriga uma quantidade imensa de imigrantes, e esses indivíduos vivem em condições subhumanas, né, num dos países mais ricos do mundo, em tendas, não é? E eles não podem voltar para casa, eles não têm condição de voltar para casa, e eles são caçados o tempo todo, né? E os indivíduos que os dão algum tipo de emprego subhumano, a palavra da moda, né, análogo à condição de escravo, essas pessoas exploram esses indivíduos, não é, pagam o mínimo necessário, e aí eles têm que escolher entre comer algo, ou beber algo, enfim, estão à margem da lei, não é? Eles não podem voltar para onde vieram, e eles não têm condição para isso, e também não tem como reivindicar algum tipo, né, de Estado legal dentro do país. E isso me leva a pensar, né, que o senhor estava falando a respeito daquilo que nós fazemos na sala de aula com os alunos, e das reflexões que a gente faz quando a gente tenta explicar para eles como que o sistema funciona, como que o direito funciona no Brasil, e aí a gente se pergunta ao mesmo tempo, bom, mas para que serve de fato tudo isso, não é? Porque eu conhecer e o aluno, né, conhecer também aquilo que eu tento explicar para ele, que existe, não é? E aí a gente se auto-pergunta, mas para que existe, né, o vereador? Para que existe a criação de leis, ou a possibilidade de alguém que pode criar leis no meu município, não é? Então, assim, eu estou dentro da lei, mas, ao mesmo tempo, eu estou numa fronteira, não é? Onde saber ou não saber sobre a existência deles não muda muito a minha realidade, não é? E se eu me pergunto sobre isso, eu fico pensando, às vezes eu olho para aqueles rostos e fico pensando, bom, será que o que eu estou explicando está trazendo algum tipo de significado, né, para esses meninos? Porque falar de executivo, legislativo, judiciário, né, e explicar a função dos poderes, eu saio de lá, às vezes, né, aplaudida, como você falou, você explica muito, fala muito, a gente entende muito, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando em que eu contribuí para a diminuição desses abismos, não é? E até que ponto, né, que o direito, de fato, saber sobre o direito e dominar essas teorias nos faz mais próximos do fim das linhas abissais que nos separam, né? Bem, são muitas coisas. Desculpa a viajada, não sei se eu falei algo útil. Falou, tanto que eu estou pensando aqui como te responder. Que eu lembrei de 2 livros de literatura. Eu vou fechar aqui a câmera aqui, que eu vou ver se eu acho aqui para ler um trechinho para vocês, enquanto eu também te escuto, Rúbia. Quero te ouvir também. Rúbia, pode começar? Queria fazer uma pergunta, professor. Tá tendo algum probleminha quando eu levanto aqui a mão, o senhor não consegue ver?
Não, eu vi que você levantou a mão, aí depois você abaixou a mão, aí eu fui passando, porque você estava com a mão, aí depois você levantou a mão de novo. Ah, tá. É porque ontem eu também levantei a mão, aí eu não só consegui falar no finalzinho. Eu não queria sabia, saber se. desistiu, aí volta no final da fila, aí levantou a mão de novo. Tá bom, não tem problema não. Só para saber, porque ontem fiquei lá no final também. Vou fazer um combinado. Você levantou a mão, não falou aí que você mantém a mão levantada. Deixa então, obrigada. Eu levantei a mão lá quando o colega, o Antônio, né? Ele colocou que a cultura boa é a cultura do poder, não foi isso, Antônio? Que o resto da cultura não é uma cultura legal. Essa linha de pensamento, né? Antônio é quem? Sou eu? É Marco Antônio, isso aí. Tá me imitando, não é a primeira vez que me chamam de Antônio, não, mas eu fico assim, que sou eu. Sou eu. Meu primo me chamava de Toinho. Mas aí eu não... Não quis dizer que a cultura boa é que a cultura que está no poder, não. Eu disse que existem culturas que são melhores que outras. Pois é, aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, porque os alunos falam a mesma coisa. Ah, professora, porque a cultura de gente branca sempre é melhor, porque aquelas músicas, porque tem teatro. Eu falei, não, toda cultura é boa. Tanto é, se não fosse boa, Portugal não teria tomado para si os azulejos lá, né, da Turquia. Hoje a gente fala, azulejos de Portugal. Não é, o azulejo é da Turquia, de Marrocos. Então, quando a gente vê alguma coisa boa, se a gente tem o poder, a gente toma para a gente. E é isso que Portugal fez. Então, a cultura boa não é a cultura boa. É quem tem o poder para dizer o que é bom. É isso que eu passo para os meus alunos. Tanto é que o funk, tão discriminado, tão repreendido, hoje está focando, a Anitta tá rica e todo mundo quer ser funkeira aí, por causa do poder, do dinheiro. Então, eu gosto muito de trabalhar também o funk na escola, porque o próprio aluno se vê pobre, pequeno, mesquinho. Eu canto funk mesmo porque eu sou pobre. Eu falei, não, você canta funk porque você reconhece. Vamos lá. Fala para mim, essa é a letra. Aí, professora, eu não gostei, não. Ué, se você não gostou, por que você está cantando? O aluno não entende o que ele está cantando, mas falaram que ele só faz aquilo. Então, a cultura, para mim, toda a cultura é importante. Mesmo aquela que eu não gosto, que eu não reconheço, que olha assim, fica balançando bunda, mas a menina só vê o jeito de crescer balançando a bunda para mostrar para um cara com mais dinheiro e ela conseguir sair da pobreza. É uma cultura que foi imposta para ela. Mas eu acho que é uma cultura perversa. Mas quem não é perverso? Quem não é perverso? Eu acho que a cultura do rap, por exemplo, eu acho que é melhor que a cultura do funk nesse sentido. Eu acho que a cultura do rap, ela busca a emancipação desse sujeito e não uma entrega desse sujeito ao modelo neoliberal que o funk propõe com o funk ostentação, né? O lance é tentar seguir, chupar piroca e é isso aí. Isso aí eu vou buscar falar da Anitta. Se eu só vejo piroca de manhã, de tarde, de noite, como é que eu vou falar sobre barquinho na praia? Eu não estou vendo praia, não estou vendo barquinho. Eu só vejo piroca o tempo todo. A minha casa só tem um cômodo. Não a minha, né? No caso dos meus alunos. Minha mãe transa lá, meus 3 irmãos dormem no mesmo lugar. Se é que eu não tomo banho nesse mesmo local. Como é que meu aluno vai falar de outra coisa? Então, eu acho que com rap ele pode falar, né? Racionais MC, Diário de um Detento. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Então, assim, eu acho que é possível produzir uma boa cultura nesse espaço, uma cultura emancipadora. Pois é, mas aí eu posso achar, com a minha leitura, que ele está querendo que todo mundo ande armado para atirar, para se defender. Então, é isso que eu estou dizendo, que não existe uma boa cultura, existe a cultura que o outro está vivendo. Se ele está vivendo desgraça e dor, ele vai cantar desgraça e dor. É esse pensamento que eu coloco, e isso eu coloco para os meus alunos. Não existe uma cultura melhor. Existe a cultura de que tem dinheiro. E aí, você desejando dinheiro, desejando poder, você começa a falar que o do outro é melhor. Aí foi esse ponto aí da sua fala lá. Professor, eu vou continuar aqui, tá? Aí tem o Dorivan, que também falou sobre... Ah, não, ainda continuo na fala do Antônio, que, lembrando, até o século XV, a Europa... Dorivan, não, é Dorian, Rubia, Dorian.
Você está trocando o nome de todo mundo. Querida, eu vou trocar até dezembro. Eu fiquei com uma turma durante 3 anos. Eu chamava o Bendita Rita, que não era Rita, era Antônia. Eu falei, mas minha filha, Antônia, por que você me chama de Rita? Você chamava, professor? Então, não adianta. E aí tem... a Europa era considerada periferia até o século XVII. E ela vem pegando tudo. Gente, espere um pouquinho. Ai, meu Deus. A aula foi cumprida aí, tem que... Acertou. E aí, esse exercício, professor, que o senhor colocou, de desaprendizagem. A gente tem que desaprender a falar que o outro, que tem carro da hora, tem sucesso. Porque tem muita gente aí se suicidando, rico, maravilhoso. E tem muito aí pessoas que ganham menos de salário, sendo felizes o resto da vida, do lado da namoradinha, do namoradinho. Então, esse negócio de desaprender que dinheiro é que traz felicidade. Isso eu coloco para os meus alunos. Nós vamos aprender, vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer o que vocês tiverem que fazer. Mas tenham certeza, a melhor coisa é ser feliz. Então, acalma o coração. E vão aprendendo. Aí, além do pensamento, do monopólio distinto do falso, né? Foi tanta coisa, gente. Aí a Priscila colocou coronelismo, né, Priscila? Concordei, Vila Velha é assim. Vila Velha sai um prefeito entre o outro, a gente... Né, Alessandra? E a gente sempre volta na... É a casa, né? Vila Velha é uma grande fazenda e a gente está aqui só arrebentando. E aí, Vila Velha, eu fico muito triste que tem a lei da cultura afro-brasileira. E que 2 anos para cá eu não consegui trabalhar, porque os pais não iam gostar de falar de macumba, de diabo. Olha só, gente, pelo amor de Deus. O que tem que falar de cultura afro-brasileira, de diabo, de tudo mais? Eu falei, não é possível. Aí eu comecei, gente, imagina aí um rei forte, que chama os raios, que tem um machado. Eita! Não, tô falando de Oxum. Deus me livre, Satanás. Que cultura é essa? É o mesmo Deus, eles têm os mesmos poderes. Mas o loiro de olho azul pode. O negro não pode. Porque o negro não tem o poder, não tem o dinheiro. Então, eu trabalho nessa situação crítica de ver o mundo, de se ver o mundo. Por que o loiro chamando o raio pode e o preto não pode? Aí vem o Dorivan lá também com a legislação, né, Dorivan? Que as pessoas não se reconhecem como negro, mas não pode se reconhecer. Não pode, porque nós tivemos várias legislações dizendo que se você for negro, você não pode ir para a escola. Se você for negro, você não pode ter casa, não pode ter propriedade. Então, quando um menino fala moreninha, eu falo, é negro. Aí você já está xingando, você vai receber processo. Aí eu trabalho num texto maravilhoso de todas as legislações que proibiram o negro, o preto, a ter direitos. Então, aí ele entende que foi colocado na cabeça dele que a cor dele não serve, que é uma questão de poder. E aí a gente tenta trabalhar isso no aluno. E aí a gente vê o olho brilhando melhor. O olho falando, eu sou. Eu não sei vocês, mas esse negócio de consciência negra sempre tem aquela maldita foto da senhorinha com o moleque em cima dela, agindo como o cavalo. Aquilo é ridículo. Eu me sentia humilhada com as minhas colegas negras. Eu não gostava de ver. E as minhas colegas iam chorar no banheiro, porque os meninos falavam, abaixa aí, cavalinho. Gente, isso a gente está reproduzindo uma cultura horrorosa, uma cultura danada. Eu já falei, não quero, no Dia da Consciência Negra, nenhuma foto menosprezando o negro. Traz reis, traz cientistas. Eu quero valorização. E tem essa lei, Dorival. Por isso que os nossos alunos não falam que são negros, são pretos. E várias, né? E tem muita coisa. Eu vou falar para você, porque eu estou aqui esperando desde a hora do Antônio, do Marco Antônio. Tem a carga horária de 40 horas, Jamerson, que eu consegui uma carga horária de 40 horas para trabalhar. Infelizmente, eu não consegui trabalhar tudo que eu trabalhava com 25. Não me permitiram. Jogaram um monte de projeto que não tinha a ver nem com o currículo e nem com o que eu desejava trabalhar, que era consciência, que era leitura, construção. Então, eu concordo com você, há muito projeto atrapalhando, sim, o nosso pensamento de aula, a realidade do aluno, que o menino realmente precisa para se reconhecer como sujeito e sair, ou transformar o meio para a melhor de todo mundo, para a melhora da comunidade. E tem um monte de coisa, mas vocês estão me olhando cara feia, eu vou parar. Obrigada. Rubem, a questão do negro se esconder e omitir a sua própria cor é uma questão de não enfrentamento.
ok? E aí, o que ele fez? A forma que ele encontrou melhor de não ser discriminado, nem ser julgado pela sua cor, por exemplo, eu sou aqui do interior e cansei de ver meninos negros, correto? Que tinham vergonha da sua cor de pele, do seu cabelo, correto? Mas não é porque isso era cultura, isso era simplesmente ele assumindo uma posição de negação à sua própria cor por não ter conhecimento para o enfrentamento. Então, a forma que ele encontrou foi exatamente isso aí, ok? Não é essa questão que talvez você tenha interpretado, tá bom? Não tem perigo de chamar de Dorivan, não. Pode chamar. Então tá bom, Dorivan. Desculpa a letra alta, a letra caixa alta, é porque quando eu vou digitar algumas coisas pro meu trabalho, eu coloco caixa alta, tá? Desculpa aí. Mas Dorivan, essa negação dele é justamente dessa história de colocar que é ruim, que é horroroso. Gente, a gente está agora vendo uma propaganda, que eu também sou assessora de comunicação, vê uma propaganda de uma esponja de aço, a neguinha, ou não sei o quê, fazendo referência ao cabelo. Ano passado, gente. Como que uma menina vai ter orgulho do cabelo dela se ela está comparando o cabelo de Bombril? Então, Dorivan, eu acredito, conversando com os meus alunos e relendo tudo isso, que assim como eu fui chorar no banheiro, quando eu tinha 14 anos, com a minha colega, porque queriam que ela ficasse de 4, para ficar de cavalinho, igual na foto, é o poder reproduzindo que o negro é inferior. E se ele se sente acovardado, é porque tem muita gente branca no poder. Tem mais negros, mas tem mais gente branca no poder dizendo que ele é desvalorizado, que ele é menor. Não sei se eu fui clara, não foi discriminando, não. E aí você pode observar que a própria negação da história de contar quem são os verdadeiros negros que vieram para o Brasil. Porque quando você fala em sala de aula que alguns escravos brasileiros eram reis em suas nações, de uma organização totalmente diferente, é uma surpresa geral, ok? E aí o que a gente entende? Por que isso? É a área de humanas, como o James colocou, não avaliando essa questão da reflexão, simplesmente repetindo os modelos que estão aí, e você negando às pessoas a sua verdadeira história. Se você nega a verdadeira história, por exemplo, quantas vezes eu fui discriminado por ser do interior do estado? Ok? Por quê? Porque você tem que nascer no meio urbano. Olha a palavra urbano. É revoltante você ver com uma pessoa que é educada, uma pessoa que tem princípios, é urbano. E o rural é o quê? É o oposto de tudo isso aí? Então, essa discriminação, ela é bem lógica, e são palavras. São palavras que trazem uma conotação que pode discriminar muitas vezes, criando estigmas, ok? Dentro dessa cultura brasileira, que é de uma minoria. O sistema educacional brasileiro, ele é controlado pela minoria, ele é controlado hoje pela Federação das Indústrias de São Paulo, que só vai ter como currículo aquilo que eles acharem que é importante. Por quê? Porque eles têm vários deputados. Agora as igrejas protestantes também descobriram esse viés de eleger para formar, quando o Jameson fala de deputado federal. Lá, sim, eles são capazes de interferir na nossa vida profissional, ok? Interferir nos princípios econômicos, e que hoje eles colocam, e é interessante, só para completar sua fala, Jameson, que quando vem eleição no Brasil, a gente não discute o legislativo, só discute o executivo. O executivo nada mais é do que um grande empregado do legislativo. Mas no Brasil é uma ordem inversa. O executivo manda no legislativo através do prato vazio que o legislativo chega para compor lá, entendeu, Rubem? É esse conceito que a gente está falando, entendeu, meu filho? E o negro, ele não teve condição. Por exemplo, ele podia frequentar a escola? Não podia. Na época do Império podia. Na época do Império, muitos engenheiros, mulheres tiveram diploma. Aí, quando veio a escravidão, o que nós fizemos? Trouxemos o europeu para substituir a mão de obra escrava. E o negro foi para onde? Foi para os guetos, correto? Foi para a periferia, foi ser discriminado dentro da cultura. Aí, hoje, quando a gente fala que o índice de criminalidade é muito elevado dentro dos negros, a gente fala assim, não, mas o negro... Preto correndo pega ladrão, branco correndo está precisando de ajuda, correto?
Tem até a brincadeira que a gente fala, discriminado dentro da cultura negra, o que é o negro dentro de um Fusca em frente ao Baneste? Significa nada. Preto não é gente, Fusca não é carro e Baneste não é banco. Então, são brincadeiras que estão aí, que são discriminatórias, que você está falando isso em tom de brincadeira, com grande fundo de verdade. Você discrimina o carro Fusca, que é um carro popular, você discrimina um banco, que é nosso, e você discrimina a cultura negra. Correto? Tem os seus valores. Aí, quando você fala que eles eram reis, rainhas que vieram para cá marginalizados, porque, como os livros de história narram, parece que os escravos ficavam lá no porto acenando para os navios negreiros pararem, eles pulavam dentro e vinham para a Bahia, porque na Bahia tem um axé. Correto? Eles vinham para conhecer a Ivete, conhecer a Claudinha Leite. Então, por isso que eles queriam vir para o Brasil. Ninguém mostra isso como eles eram aprisionados, que foram transformados em mercadoria dentro da cultura europeia de dominação, que ela começa nas grandes navegações e que a globalização que hoje é falada não é a primeira. Talvez nós estamos na 4ª ou 5ª globalização dentro desse princípio. O cristianismo, as grandes revoluções, depois o imperialismo. Então, o que a gente vai observando? E aí a gente tem que estar lutando contra todas essas conjunturas sociais que estão dentro da sala de aula. O professor de história, aí, no caso da Priscila, aí, sofre bastante juntamente com a geografia, com a filosofia, a sociologia. Filosofia e sociologia agora não que eles vão acabar, né? Porque o projeto aí dos governos é destruir tudo, porque serve para quê? Para falar mal do governo, né? Já tem geografia e história fazendo isso, então sociologia e filosofia não precisa mais, né? Então você vê como que a questão de dominação é grande. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal. No presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, como tudo isto, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Já me dói o fígado, que doa ainda mais. O Homem do Subsolo, Dostoiévski. Acredito que falta para a gente a compreensão da nossa própria doença. Se vai ter remédio, se vai ter tratamento, primeiro, o diagnóstico. Então, lembrava muito disso na fala de Priscila e fui correndo atrás aqui, ver se eu achava o Memórias do Subsolo, né? Para trazer para vocês essa reflexão, né? Talvez o primeiro passo para toda essa discussão que a gente está fazendo aqui de epistemologia é o reconhecimento que estamos vinculados a um tipo de pensamento abissal. Se a gente não fizer esse processo de reconhecimento, de identificação, vai continuar fazendo apropriação cultural e violência cotidianamente, como se isso fosse o mais natural e algumas vezes até o correto para ser feito. Meus queridos, beijo gigante e a gente se vê então na próxima semana.
Semana que vem vamos discutir um capítulo de Foucault, comparando, obviamente, com alguns princípios da psicologia, da aprendizagem, do behaviorismo. Então, behaviorismo, Foucault, e a gente se vê, então, na próxima aula. Beijo grande, tchau, tchau. Até mais, obrigada, professor. Tchau, colegas. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Envia os textos. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tomar água e voltar. Tchau. Galera, acho que não vai ter aula da Letícia hoje não, hein? Tem aula hoje não. Tchau, é verdade, ela tinha dito que não teria. Tem que amar